Olá, pessoal. Vamos dar início a mais uma videoaula. Nosso tema de hoje será o nazismo, dando sequência à aula anterior, que foi sobre o fascismo. Estamos tratando dos estados totalitários. Bom, então vamos lá. Pessoal, falando do nazismo, temos aqui, então, a principal liderança do nazismo na Alemanha, que foi o Adolf Hitler. O Adolf Hitler, ele tinha pretensões de chegar a um posto de comando, porque tinha uma proposta de governo, e essa proposta baseada nos ideais nazista, nacionalista, totalitário, corporativista, e ele, não sendo alemão de nascimento, mas enveredou no campo da política na Alemanha. E aí ele aproveita, ele vai se aproveitar de toda uma situação criada no pós-guerra, pós-Primeira Guerra Mundial, onde a Alemanha derrotada, sai extremamente desgastada, para tentar, então, se projetar enquanto grande liderança alemã. Bom, então nós temos aqui o Partido Nazista, que foi formado pelo Hitler e conseguiu popularidade por propor o revanchismo e o combate ao socialismo. Revanchismo contra os franceses, revanchismo contra os vitoriosos da Primeira Guerra Mundial, que impuseram o Tratado de Versalhes à Alemanha, levando a Alemanha a um caos econômico, a um caos social. Ele defende o racismo, a superioridade da raça ariana, luta pela expansão territorial alemã e o totalitarismo. É contra o socialismo, o liberalismo e a democracia. Então ele se apresenta seus ideais, falando exatamente contra essas instituições que para ele teriam fracassado e que então a Alemanha deveria percorrer, trilhar um novo caminho. E esse caminho seria com um governo totalitário que parasse o movimento operário, parasse o socialismo, que acabamos de ver a vitória da Revolução Russa em 1917, e os capitalistas ocidentais tinham muito medo que o projeto revolucionário russo se espalhasse pela Europa. E eles tinham, no movimento operário, o maior medo, porque haviam várias greves, várias lutas dos trabalhadores que vislumbravam, namoravam com a ideia da implantação do socialismo em seus países. Hitler, então, ele vai trazer essa proposta de um Estado totalitário muito similar, muito parecido com aquele que nós acabamos de estudar na aula passada, que era o Estado fascista na Itália. Bom, então isso aqui é apenas uma introdução. Vamos lá, então, dando início à nossa videoaula. Então, temos aí o nazismo. Qual é a definição que nós podemos dar ao nazismo? Tipo de governo característico de alguns países no período entre guerras, de 1918 a 1939. Então, nós temos aonde? A Itália, nós já falamos sobre ela, a Alemanha, estamos falando agora, Portugal e Espanha, que em Portugal, Salazar, e na Espanha, o Franco. No caso espanhol, nós vamos ter a Guerra Civil Espanhola, uma guerra que vai colocar de um lado os nacionalistas, fascistas, e do outro lado os comunistas e socialistas. Nesse enfrentamento vai sair vitorioso o regime nazista, que vai ter o apoio dos fascistas e dos nazistas, dos italianos e dos alemães, levando então, alçando o Franco, que é um general, que é um militar, ao poder, aonde ele vai impor também um regime nos mesmos moldes do fascismo e do nazismo. No final da aula, tem um quadro que está lá, que eu coloquei, que é a Guernica, que retrata o horror da Guerra Civil Espanhola, que foi uma guerra bastante violenta, uma guerra que também
com as mesmas características, com as mesmas nuances das implantações, que levou à implantação dos regimes autoritários na Itália e na Alemanha, que é o medo da burguesia de perder, né, suas propriedades, suas fábricas, seus bancos, seu grande comércio, e ver, então, a possibilidade de se instalar no país uma ditadura ou um regime socialista. E aí a burguesia vai apoiar esses regimes autoritários, porque ela prefere perder a liberdade do que perder a sua propriedade. Então, Portugal e Espanha não foi diferente, né? Tiveram aí governos também autoritários. Bom, característica básica desses sistemas, né? Do nazismo e do fascismo. Agora aqui, em particular, do nazismo. Nacionalismo extremado, né? Que é aquela questão da pessoa ter ojeriza, ter verdadeira... como é que eu posso falar? Qual o termo que seria mais apropriado? Verdadeira rejeição ao que é de fora, ao estrangeiro, ao diferente. Quando vocês estudarem Império Romano, vocês aprenderam um termo, né, bárbaro, que hoje até tem uma conotação diferente. Mas o bárbaro, ser bárbaro, no Império Romano, eram aquelas pessoas que não tinham a cultura romana, que não professavam a mesma religião que os romanos, não tinham os mesmos hábitos alimentares, não tinham as instituições romanas, a lei romana. Então, quem não era ou não estava ou não vivia de acordo com o modo de vida romano era considerado bárbaro. Hoje, né, o nacionalismo nos leva à xenofobia, ao xenofobismo, ou seja, a aversão àquele que não é nacional. O totalitarismo aí, né, é o Estado forte, é o Estado protetor, é o Estado interventor, é o Estado, entre aspas, conciliador, que vai estar presente na vida do cidadão. O Estado substitui as instituições da sociedade civil. O militarismo, é óbvio, são governos baseados, né? E aqui está bem característico, né? E aqui também, né? Baseados na força, baseados na demonstração de violência contra aqueles que se opõem ao regime. Militar, porque querem recompor aquilo que lhe foi tirado, como as perdas de território, a imposição de tratados que penalizavam economicamente a sociedade alemã. Então, os grandes desfiles militares, as grandes datas comemorativas nacionais, tudo isso num sentido de grandiosidade do Estado, né? do aspecto militar, da meritocracia, da hierarquia, vamos dizer assim, da convivência pacífica das pessoas dentro da nação. O anticomunismo já está mais do que claro, o Hitler, inclusive, vai ganhar a simpatia no primeiro momento dos países capitalistas, porque é um cara que tem um discurso antissocialista, anticomunista. E para os capitalistas interessava um regime como esse que contesse, né, os soviéticos ou os comunistas de chegarem até o leste, até o oeste europeu. Então, no primeiro momento, esses governos foram bem vistos, Mussolini, o Hitler, né, o Franco, o Salazar em Portugal, porque tinham um discurso anticomunista, reprimiam violentamente os partidários comunistas. Antiliberais, porque eles jogavam toda a culpa da crise econômica, da desorganização social, na questão das democracias liberais. Ah, não, olha só, a democracia não serve para nada, votar não resolve nada. Levou a todos nós a estarmos nessas situações em que nos encontramos. Então, vamos trilhar um outro caminho, que é o caminho do autoritarismo, né, do militarismo, do nacionalismo, que esse sim que vai fazer com que a gente possa estar resolvendo os nossos problemas. O unipartidarismo, é óbvio, se eu tenho um pensamento totalitário, eu não abro espaço para uma oposição, para críticas, para qualquer tipo de discórdia dentro daquilo que eu penso.
Então, é o unipartidarismo, porque só pode ter um partido. Né? Para que ter outros partidos se todos têm que pensar igual a mim, concordar comigo? Culto ao líder, aí no caso, né, do fascismo, do Dulce, e no caso do nazismo, do Führer, que é o grande líder, é o líder do povo. E temos ainda aqui a propaganda governamental, lembrando que nessa época o rádio era o principal veículo de comunicação. Então as pessoas usavam muito, né, o rádio. Mas cartazes, outdoors, as paradas militares, as festas enaltecendo, né, as grandes datas nacionais, a escola, os livros didáticos, a própria produção cultural toda voltada a enaltecer, né, o regime, a enaltecer aquele governo. Aí já falei aqui, então, o corporativismo, que teve mais presente aqui, ó, como eu coloquei no fascismo, o F aqui é o de fascismo, mas o corporativismo esteve presente no nazismo também. É aquela coisa da conciliação entre o patrão e o empregado, se isso realmente pudesse, né, existir. Enquanto o patrão quer explorar ao máximo o trabalhador, pagar um salário mísero, pouco se importa se ele come, bebe, se tem condições da sua subsistência, se mora bem ou mora mal, né? Isso o patrão não importa. O patrão quer ter lucro, quer explorar ao máximo, ganhar o máximo que ele puder. E, por outro lado, os trabalhadores fazem greve, reivindicam, lutam por melhoria de salário, melhoria das condições de trabalho. Ou seja, é impossível, né, uma conciliação entre o capital e o trabalho. Não existe capitalismo cordial. O capitalismo é capitalismo. O expansionismo, o racismo, e aí é bom a gente sempre fazer um parágrafo, né, ou parênteses, desculpa. Por quê? Se o fascismo, no primeiro momento, ele não teve como foco a perseguição aos judeus, já o nazismo teve por uma questão simples, né? Os judeus, eles eram donos de várias propriedades, bancos, lojas, empresas de grande comércio, propriedades rurais, na Alemanha. E o Hitler dizia que todo o mal, toda a miséria do povo alemão estava na mão dos judeus. Eles tinham as propriedades, tinham as fábricas, o grande comércio, os bancos e tal, e levavam então a uma situação de miséria ao povo nativo, ao povo alemão, o que era ínfimo o número de judeus na Itália. Por isso não houve, no primeiro momento, a perseguição aos judeus na Itália. Mas depois o Mussolini vai acabar se rendendo às vontades do Hitler, e o Mussolini acaba implementando o chamado Pacto do Aço, que é onde eles vão ter, sim, essa política racista de perseguição aos judeus, mas com muito menor intensidade do que se deu na Alemanha. Tá? O racismo também em relação aos homossexuais, lembrando que os homossexuais eram colocados neles, né, triângulos cor-de-rosa para identificá-los como homossexuais, que era considerado uma aberração para os nazistas. Os ciganos também recebiam triângulos azuis nas suas roupas, né, para designar que era uma população que não era bem-vinda à Alemanha, e por isso, então, não poderia ser bem tratada, ser bem quista em território alemão, e até mesmo os deficientes físicos, né, eram perseguidos pelo nazismo. Bom, e havia também o expansionismo territorial. Bom, o expansionismo territorial ele tinha a ver com essa questão da raça ariana, da eugenia, né? Que era dizer que existia uma raça comprovadamente, cientificamente, por medições, por exames e tal, que era superior a outras. E o Hitler, quando ele falava desse expansionismo, do espaço vital dos alemães, na verdade ele queria fazer uma limpeza étnica, varrer toda aquela parte da Áustria, ali da Polônia, da Tchecoslováquia, e para ali levar os arianos, né, como ele considerava, para repovoar o mundo e serem então os grandes
mandatários do mundo seriam os grandes condutores da população mundial. Então, a expansão territorial, além, é óbvio, está ligada ao mercado consumidor, está ligado à questão das matérias-primas, de domínio das áreas, né, de grande circulação, de grande comércio e mercadorias, mas tinha também essa característica, que é a característica da implantação aí da raça ariana como a grande gestora do mundo. O que leva, então, o que fortalece ao surgimento desses regimes totalitários, ao fascismo e ao nazismo? A crise do pós-Primeira Guerra Mundial, lembrando que a guerra foi em solo europeu, os países europeus ali do oeste europeu, né, do centro ali, foram bastante castigados por bombardeios, por batalhas e tal, e isso é óbvio, fez com que, nós já vimos isso, se deslocasse a economia mundial para os Estados Unidos da América. E isso, é óbvio, levou a uma situação de empobrecimento das populações europeias naquele período. Fábricas destruídas, milhares de pessoas mortas, né? Mão de obra, força de trabalho destruída, e havia necessidade de uma reconstrução do pós-guerra. Estamos lembrados que os Estados Unidos ofereceu ajuda econômica com juros mais barato, mas era caro, o dinheiro não era barato, tomar o empréstimo no chamado Plano Marshall, que era um plano, né, econômico, de ajuda econômica, mas que tinha um custo para esses países e nem todos poderiam, então, arcar com esse custo. E a Alemanha menos ainda, né, porque tinha ainda que pagar indenizações de guerra, perdeu territórios, perdeu acesso a fontes de matéria-prima, mercados consumidores, e estava ali numa situação bastante complicada. Não poderia ter exército regular, né? Tinha limitado ali o número de pessoas que pudessem compor as forças armadas da Alemanha. Crescimento dos partidos. E aí há uma polarização, tá? Os partidos que crescem são os partidos de direita e os partidos de esquerda. Principalmente os socialistas, que vão amedrontar, como nós já vimos, a burguesia, que prefere perder a sua liberdade, prefere perder, né, o direito de poder se manifestar, de escolher governantes e tal, prefere regimes totalitários do que perder seus bens materiais. E a classe média também, né, embarca nessa aventura, embarca apoiando, como apoiou, assunto para uma outra aula, mas também a classe média do Brasil vai apoiar o governo militar, o governo autoritário aqui, como apoiou em vários outros lugares no mundo também. A questão do revanchismo contra os franceses, mas não só contra os franceses, contra aqueles países que humilharam a Alemanha e que impuseram, então, o Tratado de Versalhes, que foi muito duro, né, para a Alemanha. O nazismo alemão. Ele vai ocorrer após a Primeira Guerra Mundial, aonde nós vamos ter aí a questão da República de Weimar. Essa república, ela vai ocorrer porque a Alemanha era, né, uma monarquia. E aí o Kaiser, como é chamado o imperador alemão, o Guilherme II, depois do término da guerra, com a derrota e a assinatura do Tratado de Versalhes, ele foge da Alemanha. A população, né, não aceitava mais a presença do Kaiser, do grande líder e tal, né, do grande imperador, e então é implantada na Alemanha a República. Sai, né, a monarquia e entra a República. E a República de Weimar, porque ela ocorre, a República é fundada, a Constituição alemã, ela é feita na cidade de Weimar. Então, por isso ficou, né, o nome, República de Weimar. Mas a República que enfrentava vários problemas, né? Tinha o Tratado de Versalhes, que mantinha a Alemanha em crise econômica constante, porque tudo que se produzia, ou que pouco se produzia, era para gerar recursos para pagar a dívida de guerra, né? A necessidade de reconstruir, mas como reconstruir se não tem crédito, não tem dinheiro? Então, era uma situação muito delicada. E aí levava a greve de operários que tinham salários baixos, levava a manifestações por melhores moradias, ou seja, a desvalorização da moeda alemã, que chegou aí a 32
1000% em um mês. Ou seja, era uma situação muito complicada socio e economicamente na Alemanha. E com isso fez crescer, né, os partidos de esquerda, com aquela proposta da estatização, de trazer a Alemanha a um patamar de crescimento que seria a obra dos próprios trabalhadores, tudo que fosse produzido não iria, né, para o bolso de uma pessoa, de um capitalista, mas sim seria socializado entre todos, a questão do pleno emprego, de uma educação de melhor qualidade, tudo isso seduzia o operariado alemão e fez com que eles votassem candidatos alemães, levando aí um crescimento do Partido Social-Democrata e do Partido Comunista alemão. E também surge nesse período, né, o Nazi, que é o partido nazista, liderado aí pelo Hitler, né, que era muito semelhante ao partido fascista da Itália. O combate a manifestações de esquerdistas na Alemanha. Então, o que acontece? Esses caras, no primeiro momento, eles vão se organizar muito nos chamados clubes de tiro. O que era isso, clubes de tiro? Eram clubes mesmo, onde as pessoas iam praticar por esporte o tiro. E aí acabavam se organizando em milícias, criavam fardamentos e tal, que depois se institucionalizou ou se popularizou o uniforme pardo, né? Que era a cor ou que era um símbolo que mais tarde foi tomado, foi adequado, foi não é consumido, mas teria sido instituído pelo próprio nazismo. E surge, então, a SA, que são as seções de assalto. São seções de assalto, são pessoas, milícias, que se vestem de um fardamento, têm uma arma, e aí, então, vão dizer que estão ali em amor à pátria, defendendo a família, defendendo os valores da sociedade ao qual eles acreditam. E aí ficam conhecidos como os camisas pardas. Na Itália, ficaram conhecidos como camisas negras. Bom, eles então se constituem como um partido no Nazi lá, né, no Nazi Partido, e aí são derrotados. Tem aí, conquistam 12 cadeiras no Reichstag, no parlamento alemão. E mesmo assim, não satisfeitos, eles tentam um golpe, que é o chamado putsch da cervejaria. Mas não dá certo, são debelados, esse golpe ele sufocado pelas forças do Estado alemão. O Hitler, que era o líder do golpe, acaba preso e lá ele vai escrever Minha Luta, o Mein Kampf, que é um livro que vai ter ali, então, os princípios básicos do nazismo. Um deles também o antissemitismo, que é a questão judaica. Bom, temos aqui também a busca por conquistas territoriais, que o Hitler vai colocar no seu livro, que é o espaço vital, que é o como eu falei para vocês, aquele espaço em que colocar a raça ariana, fazer com que a Alemanha se tornasse uma grande alemã, uma grande Alemanha, unindo os povos que falam o alemão na tradição e cultura alemã, fazendo com isso, então, um grande território, reconstruindo um Reich, ou seja, o Império Germânico, Sacro Germânico alemão. E propunha também o não cumprimento do Tratado de Versalhes, não pagar as indenizações de guerra, não reconhecer as dívidas, voltar a ter um exército e a militarizar a sociedade alemã. Ou seja, isso no momento de crise, no momento que as pessoas estão totalmente desacreditadas do processo da democracia liberal, isso caiu, então, como uma luva para os nazistas. Com a crise de 29, a Alemanha, então, de 19 até 27, mais ou menos, a Alemanha até cresceu um pouco, desenvolveu, recuperou uma parte da indústria, o emprego voltou, a inflação diminuiu, mas logo depois veio a crise de 29, que aí foi uma outra pancada, uma outra paulada na economia e na sociedade alemã. E com isso, então, com essa crise, como nós já vimos, que é um dos ingredientes para a instalação do fascismo, que é a crise dos governos liberais, das políticas liberais econômicas, sociais, políticas, o nazismo, então, tem um forte crescimento e acaba elegendo um terço, 107 deputados. Tinha 12, elege 107
deputado para o Reichstag, que é o parlamento alemão. O Hitler é nomeado primeiro-ministro, por quê? Porque o presidente alemão, ele percebe que ele não ia conseguir governar sem a ajuda dos nazistas. E aí, então, o que ele faz? Ele acaba chamando o Hitler para assumir o cargo de primeiro-ministro. E aí, na verdade, o Hindenburg, né, ele acreditava o seguinte: não, eu vou chamar, ele ajuda a controlar e depois então a gente se livra dos nazistas. Só que ele errou no cálculo, né? Porque o Hitler não tinha um projeto só chegar, acalmar a Alemanha e depois retroceder, se colocar no lugar, no cantinho. Não, ele tinha um projeto dele, né, de transformar a Alemanha na grande Alemanha. Bom, o Hitler, então, é nomeado Führer, o guia do povo, e é proclamado, então, o Terceiro Reich, o Terceiro Império Alemão. Mas, olha bem, o Hitler nunca se deu o título de imperador. Ele era chamado Grande Führer, né? O grande líder da Alemanha. E aí, no golpe de mestre, ele manda por fogo, né? Se acredita que ele teria mandado por fogo no parlamento alemão e vai acusar os comunistas de terem feito isso. E daí, então, abre um espaço para perseguição, para caça, verdadeira caça aos comunistas na Alemanha. E nesse período, eu esqueci de falar até, né, do crescimento do nazismo e do fascismo, dois grandes líderes, uma grande líder e um grande líder comunista, são assassinados na Alemanha. A Rosa Luxemburgo, que era uma grande líder do Partido Comunista alemão, e o Karl Liebknecht também vai ser assassinado na Alemanha, né? Vai ser perseguido, caçado e assassinado pelas tropas, pelas forças nazistas. Bom, criação da SS, já havia a SA, que eram aquelas milícias que se constituíram enquanto camisa pardas, né, que acabaram dando suporte ao nazismo, e aí depois, então, surge a SS, que são as seções de segurança, e aí já é uma força mais encorpada, mais profissionalizada do exército alemão. E a Gestapo, que era a polícia secreta, aquela que tomava conta, né, de quem fala mal do governo, quem critica o governo, as ideias do governo, os projetos, e acabava, então, pondo os seus opositores ou na prisão, em campos de concentração, ou mesmo acabavam sendo mortos. E aí o Hitler, já em plena, vamos dizer assim, já deixando bem claro ao que viria, né, para que veio, ele vai e faz, em 1935, as chamadas Leis de Nuremberg, que é aquelas que vai criar o antissemitismo na sociedade alemã, que é a perseguição aos judeus, vai proibir os judeus de casar com um cidadão alemão, vai proibir de que alemães façam ou tenham qualquer tipo de relação com os judeus, ou seja, tudo que possa imaginar de massacrar, discriminar o povo judeu foi feito. E temos aqui em cima, desculpe, aqui a chamada Noite dos Cristais, que se deu em 1938. O que é essa famosa Noite dos Cristais? É quando os alemães saem às ruas, jogam pedras, quebrando vitrine das lojas, vitrines de lojas, bancos, do comércio, de propriedade judaica. E como o barulho do vidro quebrando lembrava o barulho dos cristais quebrando, então essa noite, né, do dia 9 para o dia 10, ficou conhecida como a Noite dos Cristais. E aí eu coloquei aqui, né, mais de 5 mil estabelecimentos judaicos são molestados, 267 sinagogas. Sinagogas é como se fosse a igreja, o templo dos judeus, né? E dava ali a entender que o Hitler então, começaria uma política de enfrentamento, de exclusão da sociedade, da comunidade judaica da Alemanha. Bom, aqui algumas imagens do antissemitismo alemão,
né, ali alemães, não compre dos judeus, a Noite dos Cristais, já tinha a foto lá. Os campos de concentração, como eu coloquei para vocês, não eram só judeus, a maioria era judeus, mas tinha cigano, tinha homossexuais, deficientes físicos. Ali uma alemã, né, em que ela foi descoberta tendo relação com o judeu e está lá, né, eu sou uma porca, dormi com o judeu. E cartazes de fora judeu, se manda daqui, não são bem-vindos, e assim por diante. Aqui, né, a grande situação vexatória da raça ariana, a Olimpíada ocorre na Alemanha, e esse jovem negro, né, esse atleta aí, ganha a corrida lá, né? E o nazismo, então, vê o mito da superioridade racial ariana ser posta abaixo por um atleta negro que ganha lá a competição. Bom, havia, então, a doutrinação da educação e a propaganda. Goebbels era o ministro da Educação, da Comunicação e das Relações Públicas, né? Ele usava toda a máquina do governo, outdoor, os livros didáticos, teatro, cinema, tudo que se possa imaginar para enaltecer e para engrandecer o pensamento e a produção nazista. Criação de obras públicas, investimento na indústria bélica, criação de lei trabalhista e limitação de salários. Aqui é quando, vamos dizer assim, esse período em que a sociedade alemã, antes da Segunda Guerra Mundial, ela vive realmente um crescimento econômico, uma estabilidade econômica, uma estabilidade política, com Hitler à frente da nação alemã. Mas o Hitler tinha, né, já tinha escrito no seu livro as suas ideias de o que seria governar. Construir o Terceiro Reich implicaria em expandir, em crescer o território alemão, conquistar matérias-primas, mercados consumidores, controlar o mercado ou parte do mercado internacional, trazer as riquezas para a Alemanha. Tudo isso teria um custo e não era um custo pequeno, era aumentar a máquina de guerra, né, era investir nas Forças Armadas, investir em equipamentos, e é essa parte, inclusive, da economia que mais cresce, que usa o aço, vai usar o cimento, que é a indústria, né, de base. Você ativa a siderurgia, você ativa a metalurgia, você vai ativar a construção civil, você vai aumentar a produção de bens duráveis, como carros, geladeira, vai aumentar carros. O Fusca é inventado na Alemanha, é criado na Alemanha para ser um carro rápido, veloz, pequeno, de rápida locomoção. Ou seja, tem vários projetos que vão estar associados ao expansionismo militar alemão. E aí, então, temos aí a anexação da Áustria, do Anschluss, a anexação da Tchecoslováquia, que são os Sudetos, e o que vai levar à Segunda Guerra Mundial, que é um outro capítulo, né, um outro tema que nós vamos estudar posteriormente, que é a anexação da Polônia. Agora, a gente também tem que deixar claro que o capitalismo, né, os países capitalistas, fecharam os olhos aos primeiros passos do Hitler, né, ao crescimento do nazismo na Alemanha. Por quê? Porque eles tinham uma propaganda anticomunista. E aí, então, meio que fecharam os olhos. Não estamos vendo nada, vai. Né, deixa aí o fascismo na Itália crescer, deixa aí o fascismo em Portugal, na Espanha, na Alemanha crescer, porque eles estão segurando a Revolução Socialista. Eles são anticomunistas, isso para a gente é bom, tal, não sei. Mas o Hitler tinha outros planos, que não parava só na questão de barrar o avanço anticomunista. O Hitler tinha plano de expansão de tornar a Alemanha a maior potência do planeta, levando todo o seu projeto para o planeta como um todo. E aí, então, com a anexação da Polônia, então, que se começa todo o processo da Segunda Guerra Mundial. Bom, aqui algumas fotos, né, da anexação, Hitler chegando aí na Áustria, ocupando, né, a Áustria, aqui nos Sudetos da Tchecoslováquia. E olha, assim, que nós vimos, né, que não foram mal recebidos, não houve assim, uma resistência à ocupação nazista nesses países. Até mesmo na França, com o Vichy, né, que na época era o presidente francês, não houve tanta resistência quando
Inclusive a França é ocupada pelas forças nazistas. Mas depois essa situação vai mudando, tem a resistência francesa, são aqueles patriotas que não aceitam um governo comandado, né, por nazistas e tal, e aí então a gente vai ver isso no desenrolar da Segunda Guerra Mundial. E aqui é o quadro que eu falei do Picasso, Pablo Picasso, um dos grandes mestres da pintura, né, das artes plásticas na Europa, e que pinta esse quadro em Guernica, que vocês podem reparar, né, que tem bombas caindo, a população sendo massacrada, a população sendo, né, aterrorizada pelo regime fascista que se instalou lá na Espanha. Pessoal, a aula de hoje é basicamente isso, né? Falamos aqui sobre o nazismo, já havíamos falado sobre o fascismo na aula anterior, e como eu sempre coloco para vocês, espero que vocês possam ter ganho conhecimento, usem, como eu sempre peço, leiam o livro didático para obterem mais conhecimento, usem a internet para poder fazer pesquisa, para poder ter mais, né, dados sobre esse período, sobre o período que nós acabamos de estudar. Ou seja, procurem enriquecer o conhecimento de vocês, ok? Então eu vou ficando por aqui, até a nossa próxima videoaula.